Se você é empreendedora no digital, você tem um infoproduto e você faz automações apenas de compra aprovada, compra cancelada, recuperação de boleto, Pix, né? Abandono de carrinho, eu sinto dizer que seu negócio ainda está fazendo apenas o básico. E hoje, no mercado digital, o básico não é o suficiente. Eu vou te mostrar o porquê. Na semana passada, eu finalizei uma implementação de automações para uma cliente. Tudo certinho, compra aprovada, compra cancelada, boleto vencido, boleto emitido, Pix, abandono de carrinho. Só que fazendo aquele tipo de automação, eu sabia que aquilo ali não seria o suficiente. E eu não estou falando mal disso, tá? Isso aí é o mínimo que você precisa fazer. O cliente ele precisa realmente ter esse contato inicial, receber as informações ali à mão, até para que você consiga reduzir o seu índice de reembolso. Muitas vezes as pessoas pedem reembolso simplesmente porque eles não conseguiram acessar o produto. Eles não sabem qual o login usar, qual é a senha, qual é a plataforma. E isso ajuda, ela organiza ali os seus atendimentos e te deixa mais próximo do seu cliente. Só que se você quer vender mais, se você quer aumentar o LTV que você tem com seu cliente, se você quer criar uma esteira de produtos assim mais forte, você precisa ir além disso. Porque isso aí todo mundo está fazendo. E o que eu percebo nos produtos que eu compro? Antes de ser estrategista digital, eu sou uma consumidora. Né? Eu compro e já comprei mais de 50, 60 cursos, já perdi as contas da quantidade de produtos que eu já comprei. É justamente esse fluxo de relacionamento, porque esse primeiro contato inicial que você tem com o cliente é o básico. Ele comprou, ele precisa receber as informações de acesso. Mas você está observando se seu cliente tem 7 dias sem acessar o seu produto, se ele concluiu alguma aula, você já enviou a pesquisa inicial ali de compra para você entender quem é ele, né? Os clientes que terminam, que concluem o seu produto, você faz uma pesquisa com esses clientes para saber qual foi a transformação que seu produto entregou para ele? Pois é, assim como você não faz, muita gente não faz. E exatamente esse vai ser o diferencial daqui para frente. Porque com a quantidade de produtos que inundam hoje o mercado, a quantidade de acessos, de propagandas que você tem aí de diversos produtos, o que vai diferenciar quem fatura mais do que quem fatura o básico é justamente esse cuidado, esse relacionamento que você faz com os seus clientes. E esses fluxos de automação que eu estou falando aqui, eles são capazes de reativar clientes, de fazer com que o cliente compre mais de você, se você tem outros produtos, dá a sensação a ele que ele está sendo acompanhado, que a pessoa não se preocupou apenas ali naquele primeiro momento da compra, mas na sequência de relacionamento ali com eles. Também, né, com as pesquisas que eu falei na estante, são informações muito valiosas que você vai utilizar para você poder mapear quem é a sua persona. Você sabe dizer hoje exatamente através de dados e métricas quem é a pessoa que compra o seu produto, qual é a transformação, não a que você pretendeu dar, mas a transformação que o seu produto efetivamente faz na vida daquela pessoa que compra o seu produto, né? E além de tudo, com a quantidade de atendimento artificial que a gente tem aí por causa das IAs, né, das inteligências artificiais, o diferencial vai ser exatamente esse atendimento humanizado, apesar de ele ser feito de forma automatizada. Ele pode ser feito de forma automatizada ali, não precisa você ir lá olhar quantos dias tem que seu aluno não acessa o produto e ir lá mandar mensagem, não, isso você consegue automatizar na maior parte das plataformas, né? Eu digo aí pelo menos a Hotmart, tem como você fazer isso. Você vai estar personalizando o seu atendimento. E isso é que traz essa individualidade, essa humanidade no relacionamento. Então, o que você acha que o seu cliente vai fazer quando ele se percebe acolhido
por um especialista. Quando ele percebe que se ele fica alguns dias sem entrar na plataforma, ele recebe uma mensagem perguntando o que aconteceu, se ele está tendo alguma dificuldade, qual o problema que está fazendo ele não acessar o produto. É falta de tempo? Ele não lembra mais o acesso dele? Qual é realmente a situação? Uma vez eu ouvi o conceito chamado cliente ativado. Esse conceito eu ouvi num evento do Leandro Ladeira, né, dando os créditos a quem eu devo dar. E esse conceito quer dizer que nem o seu cliente ele compra o seu produto, mas ele ainda não está ativado. Cliente ativado é aquele cliente que vai permanecer na sua base, vai comprar tudo que você tiver de vender que se encaixe, né, com alguma solução para algum problema que ele realmente tenha. E às vezes até por gratidão ele compra seu produto, mesmo ele não precisando daquela solução. E esse cliente ativado, ele é justamente como se fosse um cliente que foi transformado, né? E essa ativação, ela se dá muitas vezes justamente por esse acompanhamento, por essa personalização, por essa proximidade ali no seu atendimento. E isso faz com que ele compre mais, então você vai aumentar o seu LTV, ele vai fazer indicações, então para todo mundo que ele puder, ele vai indicar o seu produto e principalmente ele não vai fazer textão reclamando do seu produto. Sabe aquela coisa da pesquisa de NPS, quando você tem ali a pergunta que é de relacionamento, né? Uma pesquisa de relacionamento. Se você recomendaria esse produto para uma pessoa próxima, um parente, e a pessoa tem que colocar de 0 a 10, digamos que se você tem esse tipo de funil aí, você está muito mais próximo de uma pessoa colocar 10, de recomendar. Então, em resumo, se você faz automações, né, de compra aprovada, de boleto vencido, boleto expirado, isso é o básico, é o mínimo que você precisa fazer, é o que está todo mundo fazendo, mas o que quase ninguém faz essas automações, esses fluxos de relacionamento, de você engajar com o seu público, se ele está sem acessar alguns dias o seu produto, se ele concluiu alguma aula, uma pesquisa ali no momento da compra, que ele faz seu produto para você poder mapear a sua persona compradora, até para o tráfego, isso aí é um papel fundamental. Você conhecer o seu público a fundo através de dados, não quem você acha que compra o seu produto, mas realmente quem efetivamente compra o seu produto através de pesquisa, de você entender realmente quem é. E também, não menos importante, quando a pessoa termina o seu curso, você fazer aquelas perguntas visando entender qual é a transformação que seu produto trouxe para essa pessoa, para a vida dessa pessoa, qual a solução que você efetivamente entregou. Além disso, você tem outras perguntas que você pode fazer de qual seria o próximo passo, por exemplo, o próximo passo provável para esse cliente depois que ele terminou esse produto, porque vender é muito mais fácil do que você fazer uma pessoa efetivamente assistir o seu produto, o seu curso e terminá-lo. Entende? Porque eu já fui esse tipo de pessoa de comprar diversos produtos e não terminá-los. Eu tenho um curso que expirou e eu não assisti, eu só comprei. Naquele momento a proposta foi muito boa, mas eu não tive nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de fluxo de engajamento, de relacionamento para poder me lembrar. Dias atrás, fazendo jus exatamente, né, a único especialista que fez esse funil e que, engraçado é que eu assisti o curso, foi um curso de viralização no Instagram que eu comprei, era baratinho o curso, acho que R$ 37,90, se eu não me engano, e toda semana um suporte desse especialista vinha no meu Instagram, no meu WhatsApp, perguntar por que eu não tinha assistido ainda, se eu já tinha conseguido acessar, que tinha visto que eu não tinha conseguido acessar, que ia me mandar minhas informações, meus dados de acesso para facilitar. E ficou no meu pé ali, eu recebi umas 4 ou 5 mensagens, se eu não me engano, e eu falei, vou entrar nesse curso. E lá
Ele fazia, obviamente, né, um próximo passo, era um curso que entregava alguma coisa bem rápida ali, bem superficial, e tinha um próximo passo que era uma mentoria, um curso mais caro. Então, para essa pessoa que está vendendo um produto de R$ 37,90, obviamente esse não é o foco dele final, né? Isso não é o que vai dar dinheiro para ele. Então, ele precisa que as pessoas assistam o curso para poder dar o próximo passo. Eu não dei o próximo passo porque não é, digamos que não é uma dor muito latente minha esse tipo de coisa de produção de conteúdo ainda, quem sabe. Mas eu já sei que ele tem uma outra solução, que se eu quiser resolver aquele problema, ele vai ser a pessoa que eu vou procurar por causa desse diferencial que ele teve ali nesse fluxo de relacionamento, né? Então, eu acho que é importante você pensar como o seu cliente, né? Como o seu cliente gostaria de ser atendido, de ser mimado, digamos assim. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Faço implementações desse tipo de fluxo se você não tem tempo, né? Não entende sobre o assunto e quiser alguém de fora para terceirizar esse serviço, só você me mandar uma mensagem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu WhatsApp. E espero que eu tenha te ajudado a resolver esse problema que talvez você nem sabia que você tinha. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!